Meu nome é Blanca, e isso aconteceu no meu vilarejo, que fica perto de um riacho. Isso é tudo que irei divulgar. Meu pai sempre chegava em casa muito bêbado depois de ir ao mercado. Não tenho muitas lembranças felizes daqueles dias, porque ele sempre batia na minha mãe quando chegava nesse estado. Ela nos escondia na casa da minha avó para que não víssemos, mas mesmo assim podíamos ouvir os gritos. Ambos já faleceram há muito tempo, mas ainda me lembro daqueles momentos e me dá vontade de chorar. Depois de alguns anos, conheci Gustavo, meu marido, e uma senhora chamada Teresa. No começo, pensei que ela fosse uma boa pessoa. Às vezes, ela me trazia comida e ficava conversando comigo. Um dia, ela me perguntou se eu desconfiava do meu marido, e eu respondi que não. Então, ela tirou um saquinho plástico cheio de terra e uma pedra e me disse para colocá-lo debaixo do travesseiro dele. Eu hesitei no começo, porque ela não explicou para que servia. Depois ela foi embora, me deixando com essa inquietação. Fui uma tola ao desconfiar do meu marido e decidi colocar o saquinho debaixo do travesseiro dele. Passaram-se alguns dias e notei que Gustavo estava agindo de maneira estranha. Ele não comia e se levantava de madrugada gritando e suando. Dizia que ouvia vozes e que sentia que algo o observava pela janela. Preocupado, foi ao médico, que lhe receitou um medicamento porque encontrou uma infecção na garganta. Ele estava bem, só precisava descansar alguns dias para se recuperar, então ficou em casa 2 dias o tempo todo dormindo. No entanto, uma semana depois de ter colocado o saquinho, enquanto eu estava tomando banho, ouvi um grito aterrorizante vindo do quarto. Saí apressadamente e vi meu marido à beira da cama, chorando desconsoladamente. Perguntei o que estava acontecendo e ele me respondeu que ouvia vozes na sua cabeça, vozes de pessoas que não conhecia e que lhe diziam coisas sem sentido. Minutos depois, ele se acalmou e voltou a dormir. Já eu voltei para a cozinha para lavar uns pratos que haviam ficado sujos. Lá fora, a noite estava escura. Só se ouviam os latidos dos cães e o som dos grilos. Quando terminei de lavar a louça, saí para recolher a roupa que havia ficado estendida. Ao olhar para a janela do quarto onde meu marido estava dormindo, vi uma sombra negra entrando. Corri rapidamente para ver o que era, e ao entrar no quarto, meu marido ainda estava dormindo, mas na cabeceira da cama estava aquela sombra com forma de homem, estendendo o braço como se quisesse tocá-lo. Gritei com todas as minhas forças e meu marido acordou de repente. Perguntou o que estava acontecendo e eu disse que havia visto alguma coisa. Ele me disse para se deitar e tentar dormir, mas eu estava com muito medo, e assim passou a noite. Antes de amanhecer, meu marido se levantou para tomar banho e eu me levantei para preparar o lanche dele porque ele tinha que ir trabalhar. Mas antes de chegar à cozinha, posso jurar que vi de relance um homem sentado na sala. Corri ao banheiro e disse ao meu marido que havia algo errado na casa. Ele saiu do banheiro e tentou me tranquilizar, dizendo que tudo ficaria bem. Aos poucos me acalmei e então amanheceu. Por volta das 11 da manhã, Teresa chegou e perguntou sobre a saúde do meu marido. Informei que ele estava piorando, que estávamos experimentando coisas estranhas na casa. Teresa comentou sobre a natureza das almas dos falecidos, mencionando que inicialmente assustam e depois desaparecem. Eu estava intrigada com o conteúdo da bolsa de terra, então perguntei a ela sobre isso. Ela explicou que continha terra do cemitério, um pedaço de osso e uma pedra. Quando questionei a razão dela me ter dado aquilo, mencionou que era para que meu marido permanecesse comigo. Após essa breve explicação, Teresa se foi sem acrescentar mais nada. Senti repulsa pelo saquinho, então o joguei longe, para o outro lado da casa, em direção ao riacho. Senti um pouco de alívio ao me livrar daquela coisa, mas ainda estava preocupada com o que estava acontecendo. Essa noite meu marido chegou em casa, como de costume, jantamos juntos e depois fomos para a cama. Na madrugada, algo estranho nos acordou,
Tivemos que sair correndo para o campo porque vimos da frente de casa como pessoas saíam do riacho próximo. Posso assegurar que vi figuras de crianças e mulheres, todos nus. Acendemos uma luz antes de sair correndo e vimos uma menina sentada no chão, brincando com a terra. Ela vestia um vestido amarelo muito sujo e o cabelo estava cheio de terra e folhas secas. Quando levantou o rosto, seus olhos estavam completamente negros. Embora não quiséssemos passar pelo cemitério, não havia outra opção. Enquanto corríamos, ouvimos risadas. Era Teresa que estava entre os túmulos gritando coisas em outras línguas. Ao chegar ao campo, meu marido e eu paramos um momento para recuperar o fôlego. Estávamos cansados e muito confusos. Não entendíamos o que estava acontecendo nem por que víamos aquelas coisas. Decidimos ir à casa da minha tia, que morava um pouco longe, para pedir ajuda e passar a noite lá. Quando chegamos, contamos tudo o que tínhamos visto e ela nos ouviu com atenção. Nos ofereceu sua casa para passar a noite e preparou um chá quente para nos acalmar. Nos dias seguintes, tentamos não pensar muito no que havia acontecido, mas era difícil esquecer aquelas imagens e os sons que havíamos ouvido. Decidimos conversar com algumas pessoas por perto para ver se mais alguém havia experimentado algo semelhante. Conversando com os vizinhos, descobrimos que não éramos os únicos que havíamos visto coisas estranhas. Uma vizinha nos contou que havia visto sombras se movendo em seu jardim e que ouvia risos e sussurros durante a noite. Outro vizinho nos disse que tinha visto uma mulher vestida de branco caminhando perto do riacho e que, ao tentar se aproximar, a figura desapareceu. Meu marido morreu 2 meses depois devido a diabetes e Teresa nunca mais voltou à nossa casa. Dizem que ela já faleceu, mas ninguém sabe onde está enterrada nem o que aconteceu com seu corpo. Contam que, depois de saberem de sua morte, a viram caminhando na colônia em direção a uma casa perto do riacho. Um dia, enquanto eu estava estendendo a roupa, ouvi um assobio vindo do mato próximo e vi uma idosa com roupas longas se perder entre o barranco do riacho. Nunca vou entender por que segui o conselho daquela maldita senhora de trazer aquela coisa para o meu lar.